Olá, eu sou o Dr. Paulo Domênico Júnior, cirurgião plástico, e você está no Dose da Beleza. Olá, eu sou a doutora Lilian Anami, doutora em odontologia e especialista em harmonização orofacial. No nosso podcast nós falamos sobre saúde e estética com profundidade, conhecimento e verdade. E hoje o tema é um dos mais procurados na cirurgia plástica, prótese de silicone, desde os diferentes tipos até a sua escolha técnica e a sua segurança. Porque na hora de colocar uma prótese, cada detalhe importa. Tamanho, formato, plano de colocação e a conversa precisa ir muito além da estética. E antes de começar, eu queria fazer uma pergunta para você, cirurgião. Você ainda utiliza os termos de consentimento do hospital para sua proteção jurídica? Desculpa ser direta, mas você não está protegido. Você precisa de termos de consentimento livre esclarecido personalizados para a sua clínica. O Dose da Beleza conta com o apoio do escritório Ariane Vilas Boas, advocacia especializada em direito médico, que oferece um suporte jurídico para profissionais da área da saúde. Porque atuar com segurança jurídica é essencial para quem cuida de vidas. Então curte, comenta e compartilha esse episódio com seus colegas. E conta pra gente quem mais você quer ouvir por aqui. Vamos lá? Bora! Dose da Beleza, onde estética e saúde caminham juntos. Com o Dr. Paulo Domênico Júnior E doutora Lilian Anami. Para falar sobre esse tema, a gente convidou o Dr. Eduardo Montag, que é formado em medicina pela Faculdade de Medicina da USP, com residências em cirurgia geral e cirurgia plástica no Hospital das Clínicas da mesma instituição, onde também atuou em complementação em reconstrução mamária e microcirurgia. O Dr. Eduardo é médico assistente da disciplina de cirurgia plástica, com foco em reconstrução mamária do mesmo hospital. É também médico assistente do ICESP, o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, e possui doutorado pelo programa Clínica Cirúrgica da Faculdade de Medicina da USP. Seja muito bem-vindo, Dr. Montag. Muito bem-vindo. Obrigado. Vai ser um prazer conversar com vocês aqui. Antes de começar, vamos falar sobre um contexto. As próteses de silicone não são todas iguais. Existem formatos redondo, anatômico, que é em gota. A sua superfície pode ser diferente em textura, ela pode variar quanto a perfil, baixo, moderado, alto e até o seu tipo de gel interno, que pode variar quanto a sua coesividade. E segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, o implante de silicone foi a segunda cirurgia estética mais realizada em 2023 no Brasil, com mais de 180 mil procedimentos. Essa variedade toda permite personalização, mas também exige cuidado técnico rigoroso. Ter a prótese ideal influencia não só o resultado estético, mas também a saúde do paciente, a durabilidade do implante e aspectos funcionais como a cicatrização. Então, para desvendar os critérios, estratégias de escolha e falar sobre sua segurança, a gente recebe aqui agora o cirurgião plástico Eduardo Montag. Montag, seguinte, eu sou cirurgião plástico, eu venho de uma família de cirurgiões plásticos, meu pai, meu tio. Meu pai comenta que no início da década de 90 era muito comum ter que remover as próteses de silicone que ele colocou antes de 1 ou 2 anos, né? E isso acontecia por complicações do dispositivo. Contratura capsular era o mais comum. E ainda bem que hoje em dia não está igual era nessa época. Fala um pouco pra gente da evolução do implante de silicone, quando ele foi criado e para os dias de hoje. Bom, perfeito. Eu acho que é sempre importante ter o contexto, né? E aí, Cronin e Gerald criaram esses implantes aí, eles começaram a usar no final da década de 60. O implante inicialmente era completamente liso e eles tinham uns patchzinhos de Dacron atrás para grudar esse implante na superfície do tórax. E era um implante anatômico, ele foi criado como implante anatômico. Esses implantes eram muito... Se a gente for pensar, eles eram muito ruins na construção porque eles eram muito duros, mas era o que tinha, certo? E isso popularizou. A segunda geração desses implantes, eles tentaram diminuir a camada do invólucro e deixar o gel muito mais líquido. Então, o gel passou a ser mais mole, a prótese era muito mais macia, mas ainda era lisa. Esses implantes foram os implantes que deram origem à história dos 10 anos. Porque todos rompiam com 10 anos. Se você fosse tirar essas próteses, todas estavam rompidas e isso foi evidenciado numa corte grande na Escandinávia. E isso também deu os problemas todos de vazamento, de ruptura. E a Dow Chemical, que tinha uma subsidiária, que era a Dow Corning, fechou essa prótese por uma ação coletiva e os implantes foram evoluindo. A partir dos anos 2000, que era quando eu estava na minha residência de cirurgia plástica, começaram a surgir então os implantes de quarta geração. Esses implantes tinham múltiplas camadas,
várias texturas diferentes e géis diferentes. Então a gente passou de uma contratura capsular de quase 100% e de ruptura com 10 anos para 18 a 20% de contratura capsular, que ainda é altíssimo, mas muito melhor, e em torno de 25% de ruptura aos 10 anos. Atualmente nós estamos trabalhando, já 25 anos depois, com implantes de quinta e sexta gerações. Os implantes de sexta geração, eles têm 0,5% de ruptura em 10 anos, a 1% de contratura capsular. Então isso representa uma evolução muito grande, porque o modo de construção do implante é diferente, porque a textura ela foi desenvolvida em laboratório, especialmente os implantes de nanotextura, e o gel, a gente não sabe exatamente como ele é feito, porque é um segredo industrial. O gel ele é muito mais maleável e esse implante ele se deforma muito mais, voltando à característica. Então, essa é uma história breve da construção do implante de silicone e por isso a nossa conversa sobre 10 anos mudou e hoje é uma conversa sobre a evolução. Então nós vamos aos 10 anos, aos 5 anos fazer uma ressonância, com 10 anos a gente vai repetir e a gente vai seguir esse implante por mais tempo e considerar uma troca de acordo com a necessidade da paciente, não com um timeline pré-estabelecido. Eu acho importante contar para quem não é da área da saúde que a rotura da prótese ou a contratura capsular levam à obrigatoriedade da troca do implante, certo ou não? É importante graduar a contratura. Tá. Esse é um método super antigo, mas é clínico, então você tem um implante desde não tem contratura, que é considerado um grau 1 de Baker, até 4, que é uma contratura máxima. Essas contraturas grau 1 e 2 não te dão uma obrigatoriedade de troca. A partir do grau 3 você realmente começa a deformar a mama, a consistência muda e com grau 4 você tem uma mama fria, uma mama realmente dolorosa e aí você tem uma obrigação de troca por uma questão realmente de qualidade de vida. Nas fases mais iniciais da contratura, você consegue manejar isso eventualmente com alguns remédios via oral, especialmente remédios que são usados para tratar asma em crianças, né? A gente tem só o Montelukast no Brasil, que é vendido e é um remédio super seguro. Você pode falar, numa contratura que está se instalando, você pode tratar isso medicamentoso e ver qual é a evolução da paciente. E eventualmente eu tenho algumas pacientes que melhoraram e aí você consegue manter esse implante durante mais tempo. Mas é um sinal de que no futuro você vai ter que trocar esse implante. Interessante. Posso seguir aqui? A gente acha que prótese é tudo igual. Como vocês fazem a escolha de formato, de projeção, de tipo de textura? De acordo com cada caso, é preferência do profissional? Eu gosto mais desse tipo, eu gosto mais de tal marca. Como funciona isso na clínica? A escolha da marca ela é muito particular, então cada cirurgião vai ter uma ou duas que trabalha por uma questão... e aí a gente tem várias questões. Trabalhar em São Paulo, para mim, é muito simples porque todos os fornecedores estão disponíveis lá. Mas quando você começa a se afastar de grandes centros, às vezes só tem um. Então, você trabalha com o que tem. Mas no mundo ideal, você deveria escolher o que você acha melhor, certo? E o melhor para mim é um implante que seja menos reativo hoje. Então, que ative menos o sistema imunológico e que me cause menos reação inflamatória. Mas isso é uma escolha pessoal. Então, eu acho que isso é uma coisa para cada cirurgião escolher e debater com a sua paciente. Em relação ao formato, nós temos dois grandes grupos, implantes redondos e implantes texturizados. Um fabricante, ele tem um implante que está meio no meio disso, que é um implante redondo de comportamento anatômico, que é um implante dito ergonômico. Então, é um implante mais maleável. Que é o formato de gota. Quando a paciente está deitada, ele é redondo. Quando a paciente fica de pé, esse implante ele escorre um pouco o gel para tentar simular aquele formato de mama. Ele não é um implante anatômico, mas ele tem um comportamento anatômico e você vê isso nas ressonâncias e na dinâmica da paciente. Então você tem 3 grandes grupos e você pode escolher. E você tem projeções, tá?
A projeção é o quanto você leva a mama para frente. Então, quanto mais projetado, maior vai ser a quebra que essa mama tem em relação ao tórax. Então, quanto mais projeção, mais artificial, em teoria, você vai ter uma mama. E você vai fazer essa escolha também baseado na complacência tecidual. Então, eu quero um resultado bem natural, mas eu tenho a mama um pouco flácida, eu preciso de um implante com mais projeção para esticar esse tecido. E, então, assim, a gente leva em consideração muitos fatores para decidir qual é o implante ideal para a paciente. E isso é totalmente individual. Então, eu levo em consideração a base da mama, quanto ela tem de cobertura. Então, a gente pega isso com um paquímetro e vê quanto que ela tem de tecido mamário, o desejo da paciente e as características físicas dela. Então, assim, quanto de flacidez ela tem, tudo isso entra no meu algoritmo mental de como decidir uma prótese. Então, não existe uma prótese melhor do que a outra, existe o que é certo para uma determinada paciente. Sim. Entendi. E é interessante isso, né? Porque à medida que você vai tendo uma habilidade ou gostando mais dos resultados com um tipo de implante, acaba que você vai usar mais esse dispositivo que você gosta mais. Eu queria falar um pouquinho com você do plano de colocação, né? Porque também isso é um debate. Acima do músculo, abaixo do músculo, dual plane, os tipos, cada cirurgião tem uma preferência. Eu tenho a minha preferência, porque eu pensando numa coisa mais de durabilidade, tá? Como que você explica para os pacientes, quando te perguntam, Dr. Montag, mas é melhor por cima ou debaixo do músculo? Você só coloca para uma via? Isso depende de cada paciente, se for só prótese de um jeito, ou se for mastopexia com prótese do outro. Como que você trabalha isso no seu consultório? Bom, o plano de colocação, ele varia também de acordo com a paciente. É óbvio que quanto menos aderência você tem no implante, mais dificuldade você tem de estabilizar. Só que você precisa examinar a paciente e ver a qualidade do tecido dela. Então, pacientes com mamas mais firmes aceitam a colocação na frente do músculo com qualquer implante. Pacientes com tecidos mais frouxos, se você colocar uma prótese na frente do músculo, não obrigatoriamente, mas você tem uma facilidade maior de ter uma instabilidade desse implante. Então, essa é uma das questões que a gente usa para decidir. A outra é quanto você tem de cobertura. Então, pacientes que não têm nada de cobertura, normalmente você vai colocar atrás do músculo justamente para não mostrar. De cobertura você diz espessura de pele. Espessura de tecido mamário, não é nem não a só pele. A pele. Tá. Especialmente a mama. Óbvio que eu posso usar gordura para melhorar a cobertura e usar um plano na frente do músculo. Mas normalmente quem tem uma mama muito pequena, não tem nada de cobertura, também não tem muita gordura. Então a gente fica em certas situações um pouco vendido e não consegue fazer isso e você é obrigado a colocar atrás do músculo. Então, eu tenho a minha preferência? Sim, eu tenho a minha preferência. Mas isso não vem ao caso aqui, porque não faz diferença para uma conversa genérica, certo? Então, isso seria uma questão assim, qual plano é melhor? Não existe esse plano. Porque nunca ninguém fez um trabalho comparando os dois. Agora tem um doutorado, né, de um colega nosso lá de Porto Alegre que está estudando isso com qualidade de vida em 1 ano e tal, ainda não fechou os dados, então a gente não consegue falar isso categoricamente, falar qual é o plano melhor. E aí assim, você tem qual o plano melhor em 1 ano, em 2, em 5, em 10 anos. E uma coisa interessante também é que isso muda muito, e o Montag participa de muitos congressos internacionais, com o país que a gente está falando, né? Então, a gente tem países europeus que é aceito uma mama um pouco maior com uma flacidez. Os Estados Unidos, mamas grandes com uma flacidez. Eu até acho que o mais difícil é o Brasil, que elas querem uma mama alta e sem flacidez. Então, e que é muito importante, hoje que a gente pode divulgar alguns resultados nas redes sociais, lógico, de acordo com o que o CFM permite, mostrar resultados de longo prazo, né? Porque um resultado com 1 mês não quer dizer nada que vai ter aquele resultado com 1 ano. E a paciente, como você falou, o que é durabilidade? É 1 ano, é 5 anos? São 10 anos, né? Sim.
Trazendo isso um pouco mais para a prática do paciente que chega no consultório. Eu escuto às vezes essa história com os pacientes dele. Ia colocar, sei lá, 250, que foi 270, sabe? Mas um pouquinho a mais, será que um pouquinho a mais? Parece que ela às vezes sai com essa sensação de que colocou um pouquinho a mais e vai fazer diferença. Qual é o limite? A gente fala aqui sobre dose da beleza. Qual é a dose certa da beleza do tamanho do implante? Tem um limite que esse corpo tolera, que esse tecido aguenta se esticar? Como funciona isso? Certamente existe, e aí talvez a pergunta mais adequada seja: a mulher tem condição de decidir o tamanho do implante? Boa pergunta. E a minha resposta, especialmente para você: você tem condição de decidir o volume do implante, sim, dentro dos limites que o seu cirurgião estabelecer. Porque ele tem o conhecimento e falar assim: olha, a gente consegue ir daqui até aqui. E tudo bem. Nesse intervalo, nesse intervalo a gente tem. Agora, se você olhar a maioria dos catálogos de implante, os implantes de largura, eles crescem de meio em meio centímetro. Que é o quanto o olho humano consegue perceber. Então, tem alguns fabricantes que têm 0,25, 0,25. Se você colocar um implante, isso é uma teoria que eu não vou comprovar nunca, porque eu não vou fazer, mas se você pegar 100 mulheres e colocar um implante de 200 de um lado e 225 do outro, ninguém vai perceber. Ninguém vai perceber. Porque eu estou aumentando 0,25, 0,5 com 1 milímetro de projeção. Então, essa percepção, fala assim, quanto que dá 25 gramas? Isso aí é meio restrito, né? Então, assim, é um nada. Aquele copinho de plástico que serve o café tem 40 ml. Sim. Então, a gente não consegue perceber. Então, simplificando, dá para decidir? Sim. 200 ou 225, não, na minha opinião, não faz nenhuma diferença. Entre 200 e 250, você começa a notar alguma coisa. Então fica essa dica para procurar um profissional que tenha experiência e usar o bom senso dele nessa escolha. Mas uma coisa que eu acho que o Montag concorda comigo, que prótese grande tem mais chance de dar problema, né? Para quem coloca, aí eu vou falar um pouco a preferência, né, de colocar atrás do músculo, né? Eu mostro para os pacientes foto, né, do músculo peitoral e falo, não cabe mais que isso. Então, assim, com o tempo vai lacear esse músculo. Então, assim, chances de complicação, né? Ele mesmo fala, né? A gente não pode culpar o dispositivo, mas a gente tem que saber orientar essa paciente. Montag, fala um pouquinho pra gente assim do acompanhamento, porque você falou, olha, antes, né, 10 anos tinha que trocar o implante, agora não tem esse prazo de validade mais. Mas é difícil o cirurgião plástico acompanhar a paciente anualmente. A maioria acaba não voltando, né? Então, assim, geralmente eu acompanho a paciente por um ano, né? E oriento, olha, exames de mama anualmente, geralmente após os 40 anos ela já vai fazer. Como que você orienta essas pacientes? Como que elas têm que avaliar para saber se elas estão começando talvez a ter uma contratura ou de repente uma ruptura que é assintomática, né? Existe o protocolo das sociedades, e aí a gente vai pegar o da sociedade americana, que é um pouco mais quadradinho, mas o certo você volta no seu ginecologista todo ano, volta no cirurgião plástico uma vez, dá 15 minutos, não tem nenhum problema. Eu não cobro o retorno de quem eu operei, então, assim, sinta-se à vontade, vem aqui e tal, não sei o que, você traz a sua mamografia e ultrassom. Mas, assim, coloquei uma prótese, vai fazer os exames normais para a idade. Com 5 anos você vai fazer uma ressonância. Tá? Há quem indique, colocou a prótese 6 meses depois, faz para falar, eu tenho que está tudo certo. Uma imagem inicial. Né? Mas o certo então, com 5 anos eu faço uma ressonância, com 10 anos eu vou repetir essa ressonância e eu vou a cada 5 anos fazer uma ressonância além dos exames de imagem que a paciente tem para indicação da idade normal dela, aí você vai ter uma questão de estar seguro. E na visita anual, o que eu acho interessante, assim, existe uma coisa interessante para a paciente, que ela está voltando e está segura. E quando ela volta, ela vai fazer alguma coisa com você no consultório também. Ela vai fazer uma toxina, ou vai fazer um preenchimento, ou vai planejar alguma coisa, né? 10 anos é um intervalo muito grande, né? Ninguém lembra direito, onde eu estava 10 anos atrás, né? Ou agora, tal. Então, tranquilo. Eu acho que é bom para todo mundo. Sim. Legal.
Você tem alguma orientação específica para o pós-operatório? O que você diz para essa paciente que saiu de cirurgia agora? O que ela pode fazer? Quando ela pode voltar às atividades? O que é esperado desse pós-operatório? Enfim, eu queria que você contasse um pouco disso. Para um aumento simples, eu gosto muito e eu fui extremamente influenciado pelos meus colegas do curso do Breast Science que a gente organizou em relação ao protocolo ERAS e recuperação rápida. Então, o que eu acho para uma paciente que fez um aumento é que ela precisa fazer um regime de exercício, então ela vai sair da cirurgia no pós-operatório imediato, ela vai fazer exercício, na recuperação ela vai fazer alguns exercícios e na primeira semana ela vai fazer exercício. Então ela pode tomar banho sozinha, ela pode dirigir no segundo dia, ou seja, no dia seguinte da cirurgia, e ela vai retomar gradualmente as atividades dela. Então é uma vida quase normal, ela vai usar um sutiã, e normalmente a partir da terceira semana ela está reestabelecida. Eu vou segurar exercícios aí mais intensos de peito e costas até 45, 60 dias. Isso para um aumento normal. Existe uma técnica nova agora que foi desenvolvida por um fabricante, que é você colocar esse implante sem grandes cortes, fazendo uma dissecção com balão. Então você tuneliza, né? E aí põe um balão, esse balão cria o espaço e você coloca o implante com funil. Para esse tipo de aumento, aí a gente é muito mais liberal. Então, vida normal, sem restrições, tirando que na primeira semana a gente fala, olha, academia com frequência cardíaca até 100, 110. A partir da segunda semana, treina perna e abdômen, e a partir da terceira semana, nenhuma restrição. Então, a gente tem uma técnica que é pouco conhecida, pouco divulgada no Brasil, porque ela tem... os primeiros casos são de dezembro do ano passado, né? Então nós estamos com 8 meses agora. Mas esse é o protocolo que a gente segue. E ela vale para aqueles implantes um pouco menores, né? São implantes de até 235, isso por uma decisão estratégica da empresa. Porque esses implantes, eles, fora do Brasil, eles têm até 270 ou 290. E depois que eles estiverem mais estabelecidos, provavelmente eles vão trazer isso para o Brasil. O Brasil é um país conhecido pela extrema audácia dos cirurgiões plásticos. Então eles querem treinar e aí falar assim, olha, num ambiente um pouco mais controlado, falar assim, isso aqui funciona desse jeito, vamos liberar os implantes maiores. Eu acredito que vai ser esse o comportamento da empresa, mas como eu não represento a empresa, eu não posso falar. A audácia é ótima. É interessante isso, né? Porque dessa audácia, comecinho dos anos 2000, tá? Era muito comum. Prótese era acima, assim, de 400 ml. Porque lá no começo, quando a gente falou da década de 90, era prótese pequena, 180, 200. Aí parece que foi aumentando. Início dos anos 2000, 400, 450, 500. Eu lembro de auxiliar um professor meu na residência que ele trocou uma prótese de 450 por 700, porque a paciente estava insatisfeita. Isso no meu consultório, inimaginável isso. E aí a gente está tendo essas mulheres que colocaram esses implantes enormes, agora com 50, 55 anos, 60, que elas querem ou trocar o implante, ou algumas vezes elas assim, poxa, o implante ele não é definitivo, ele complica menos hoje em dia, mas será que eu quero trocar meu implante com 60 anos e talvez com 75 fazer uma nova cirurgia, né? Como que você orienta essas mulheres que estão nessa faixa etária aí, entrando na terceira idade, sobre trocar o implante ou talvez seja o momento de fazer uma cirurgia sem o implante para ter uma longevidade, não de resultado, mas de não ser necessário uma nova cirurgia? Como que você orienta esse público no seu consultório? Eu acho que como tudo evolui, também evolui a relação médico-paciente. E nós estamos numa fase de decisão compartilhada. Então, você coloca os seus valores, mas a decisão é da paciente, porque o corpo é dela, certo? Então, eu acredito numa informação com pouco viés, científica, e falo, olha, dá para trocar e provavelmente você vai viver muito mais com esse implante do que com o anterior. Porque o que acontece é que hoje a gente trabalha com implantes
muito melhores do que os de 15 anos atrás, do mesmo jeito que o seu carro hoje é muito melhor que o carro que você dirige há 15 anos atrás. Então, assim, técnicas também evoluídas. Né? Mas assim, nós estamos falando muito do implante, do device. Aí, pô, ele é muito melhor hoje, né? A outra coisa é essa. O mundo quase todo entendeu que... Porque isso a gente tem trabalho. Quanto maior o volume, maior a chance de você complicar. Então, a gente vê. As americanas ainda assim, né, tipo, com mamas muito grandes, mas isso é uma coisa cultural. Mas no Brasil, a gente passou por uma fase de implante pequeno, cresceu, voltou. Provavelmente no futuro vai aumentar de novo, porque a moda também muda, né? A gente tinha... tudo muda, mas e eu acho que é uma coisa que é meio vai e volta, é um pouco pendular isso. Mas o que eu falo é isso, eu falo, você pode manter, e eu tenho pacientes de 60, 65 anos que falam, não vou ficar sem o implante, mas a gente diminui. Sim. Né? Ontem mesmo eu fiz uma mastopexia numa menina, né? Ela tem 35 anos, e aí o maior implante que a gente tinha era 140. Tinha um 125 e um 140. Então, olha que coisa boa, né? A chance dela ter um problema é mínima. Porque esse implante... E falar, quero tirar. Tirou, não tem uma deformidade. É diferente de você fazer um explante no futuro depois de ter colocado um implante de 400. Até porque tem estudos que mostram que os implantes, principalmente acima do músculo, eles vão reduzir o volume mamário, né? Então, esse implante grande vai causar uma atrofia do tecido mamário. Então, essa paciente vai ter uma mama menor ainda do que ela tinha no passado. Interessante. Não só isso, como o implante, quanto mais duro o gel, maior a pressão que ele faz e maior a atrofia. Então, isso é uma outra coisa. Eu quero um implante extra projetado. Ou quero um implante anatômico gigantesco. Esse implante, o gel é tão duro que ele atrofia mais o parênquima ainda. Muito interessante. Eu deixei uma polêmica para o final. A gente tem visto uma onda de explantes acontecendo. E eu queria que vocês discutissem sobre a tal doença do silicone. Eu queria até falar um pouquinho disso, porque é muito comum me perguntarem, mais na internet do que no consultório, se a prótese de silicone é segura, né? E eu falo que ela é segura, mas ela não é isenta de problemas. Eu falo, igual um carro. Poxa, tem carros de marcas, não vou ficar falando aqui, mas que são excelentes, que rodam 300 mil quilômetros por 10 anos, mas chega uma hora que você tem que trocar de carro, né? E aí eu falo que existem doenças relacionadas ao silicone. Aí eu falo, sindromiásia, né? Linfoma de células anaplásicas. Eu ponho em balança o percentual disso. Comenta um pouquinho sobre a gente sobre isso. Perfeito. Então, é isso. Vamos rapidamente. Sindromiásia, quando descreveram, né, porque todo mundo acha que sindromiásia, que é uma síndrome autoimune induzida por um adjuvante, e o silicone pode ser um desses adjuvantes, ela foi descrita com vacina, certo? Chamava-se Síndrome da Guerra do Golfo. Por quê? Os soldados americanos foram submetidos a um regime intensivo de vacinas para ir para a Guerra do Iraque, versão 2.0. E aí eles começaram a perceber que muitas pessoas que eram submetidas a algum procedimento podiam evoluir desse jeito. E aí então foi ajustado o nome para sindromiásia, certo? Sindromiásia tem descrição com prótese de silicone, preenchedor, tatuagem, marca-passo cardíaco, prótese de joelho, prótese de quadril, prótese de silicone, tela. Eu tenho tela, 2, né? Porque eu tinha 2 hérnias, eu tenho telas para sempre. O fato de uma coisa poder acontecer não significa que vai acontecer. Então a gente precisa orientar as pacientes em relação a isso. E a segunda coisa é estratificar risco. Então a paciente que tem doença autoimune, já tem Crohn retocolite, ela tem esclerodermia, alguma coisa, essa é uma paciente de um risco muito alto. A paciente que tem uma história familiar muito forte, ela pode usar? Sim, mas você precisa orientar ela que eventualmente isso vai acontecer com ela. E você tem todo o resto, né? Então, eu não acho que isso é um tema polêmico. Eu acho que a questão é assim, a incidência real disso ninguém sabe, mas existe. Eu tenho paciente que eu pus prótese e eu tirei 12 anos depois, com uma remissão quase completa do quadro.
o que eu acho que vende muito é polêmica vende. Claro. Então essa é uma coisa que é super complicada. Polêmica vende, então na hora que você polariza, você tem amor e ódio e você consegue encher o seu consultório ou encher o seu bolso de dinheiro também. Então, eu não tenho nenhum, assim, tipo, eu não tenho nenhum interesse na polêmica, eu tenho interesse em ajudar as pessoas. Então, quando alguma dessas blogueiras entra numa live minha e me detona, no fim ela está me divulgando não para o grupo dos seguidores dela, mas está me divulgando para o resto, né? Como uma pessoa razoável que consegue ajudar as pessoas, tanto colocando o implante para aumento, para mastopexia ou para reconstrução, que é uma das cirurgias que eu mais faço, e 70% das reconstruções do mundo são feitas com implante de silicone, como tirando o implante dessas pacientes que têm problemas ou que simplesmente mudaram o estilo de vida e não querem mais usar, eu também consigo ajudar. Então, eu estou no meio, eu ajudo aqui e ajudo aqui, não tem nenhum problema. O meu conflito de interesse em relação a isso é nulo? Não, eu sou cirurgião plástico, eu ganho dinheiro colocando implante, mas eu ganho também tirando. Então, eu sei que eu consigo ajudar. Agora, quem causa polêmica polariza e também ganha muito dinheiro. E a gente precisa entender que isso acontece, porque essas pessoas, ao criar polêmica, elas desinformam muita gente. Então, eu acho que isso é uma coisa muito problemática e elas vão prejudicar algumas pacientes que pedem uma cirurgia que não tem indicação e aí elas batem o pé e aí, porque é uma cirurgia da moda, você vai fazer e você vai ter lesão da mama, vai ter lesão do músculo, vai ter lesão pulmonar e bato na madeira para isso não acontecer, mas eventualmente alguém vai morrer por causa disso. Então, o papel nosso, como médico, e o de vocês que são podcasters e estão trabalhando com informação, é informar. E as pacientes que vão assistir esse episódio, elas vão ter uma informação melhor e elas vão ter condição de tomar uma decisão mais informada com pouco viés. É importante lembrar que a moda vai sempre existir, ela vai mudando, né? E quem está sempre procurando pelo procedimento ou pela cirurgia da moda vai estar fazendo procedimento de cirurgia a todo momento e às vezes, muitas vezes, de forma desnecessária, às vezes arriscada. Né? Eu queria falar 3 coisinhas aqui, né? Primeiro, assim, ninguém é obrigado a ter um implante de silicone, né? Diferente do marca-passo, que às vezes a pessoa tem que ter. Mas é importante a gente colocar em perspectiva. Montag foi uma coisa que talvez passou rápido aqui. Ele faz muitas reconstruções mamárias. Mulheres que tiveram câncer, tiveram que operar, que elas praticamente não têm, muitas vezes, uma outra cirurgia a não ser um expansor, uma prótese de silicone. Tem retardos e tudo mais, mas faz parte disso. E aí fica aparecendo, e às vezes eu vejo algumas polêmicas, mulheres que tiveram uma reconstrução de mama e falam assim, poxa, mas e eu? Né? Eu fiz uma cirurgia, retirei meu câncer e eu nem me vi sem a minha mama, porque naquele mesmo momento foi feita a cirurgia para isso. E o terceiro ponto, que é muito importante também, que ele falou que estamos numa era de divisão compartilhada. A medicina passou por um momento onde os médicos falavam A e a paciente falava amém. No meio jurídico muito grande, onde o médico começou a fazer só o que a paciente às vezes pedia para um receio jurídico. Mas hoje não. Hoje a gente está na era de divisão de conhecimento. Então, eu passo a informação, ela busca a informação e a gente, de forma conjunta, vai saber o que é melhor. Então, acho que isso fica de lição desse episódio. Bate-papo excelente. A gente vai caminhando para a nossa fase final e a gente tem alguns quadros fixos aqui no podcast. O primeiro deles é o fazia e não faz mais. Eu quero saber de você, como cirurgião plástico que trabalha com reconstrução mamária, com prótese de silicone, etc. O que se fazia no passado e já caiu em desuso? Eu acho que isso é uma coisa pessoal, mas a gente no Brasil foi criado colocando implante de macrotextura e eu não faço mais isso, porque são os implantes que têm a maior incidência de linfoma anaplásico de células gigantes, então eu prefiro lidar com um pouco menos de estabilidade e reduzir o meu risco de causar esse prejuízo para uma paciente. Então fiz pouco, mas não faço mais. Interessante. Montag, a gente tem um outro quadro que eu faria e não faria. Então, se você fosse falar com uma paciente, né, mas com o seu conhecimento, quais práticas que hoje, né, você faria ou jamais faria
pensando em cirurgias de mama ou de prótese, para enchimentos mamários, quem sabe que vira e mexe começa a surgir algumas ideias por aí. Conta pra gente. Talvez a questão seja buscar sempre a segurança, mas o ser humano não está pronto para essa discussão, né? Porque a gente busca sempre a bala de prata, sempre a coisa... Então, assim, o que eu não faria eu já fiz um monte de reconstrução de mama por silicone injetável, hidrogel, aqualift, etc. E agora a gente tem vários profissionais médicos ou não médicos ofertando aumento mamário sem cirurgia no consultório. E vira e mexe, então, normalmente esses profissionais são itinerantes, né? Eles vão para uma cidade, tratam 500 mulheres e fogem quando começam as complicações. Então, eu desconfiaria da coisa muito barata e isso é igual, você vai comprar um celular, ele custa R$5.000, tem alguém vendendo por 1.000. Alguma coisa de diferente tem aí, então fiquem atentos a isso. Então eu acho que a coisa que ela é muito, só eu faço essa técnica, eu desenvolvi, então publique, né? Então eu acho que permita ser questionado, né? É isso, é uma coisa... Então, assim, eu acho super complicado isso. Então, acho assim, tudo que foge demais, fala, então, eu tenho um pé atrás. Legal. A gente vai para dose única. Eu vou te apresentar 5 situações clínicas e eu queria uma resposta de uma conduta, qual tipo de cirurgia ou algo do tipo você indicaria nessas condições. Primeira delas, uma paciente jovem que busca um perfil mais cheio e natural de mama. O que é um perfil mais cheio? Um colo mais marcado. A paciente chega pra você e fala, eu quero um perfil cheio e natural. Essa é uma situação do dia a dia. Então, me apresente 10 fotos e me mostre o que é um perfil cheio e natural, porque isso é só uma questão da gente alinhar o discurso. Falar, isso não é natural. Você concorda? Concordo. Tá bom. Aí... Então, normalmente essa paciente vai fazer um aumento mamário com um implante redondo de perfil alto com o gel um pouquinho mais duro. Pode até ser elegante, não necessariamente é natural, né? Pois é, o natural é o jeito que você chega no consultório. Sim, exatamente. É sem operar. Mama tuberosa. Mama tuberosa é uma indicação clássica de implante anatômico. Eu, particularmente, uso mais o implante ergonômico, que tem um comportamento parecido. Mas, assim, normalmente você vai fazer, então, um acesso periareolar, reduzir essa areola, fazer algumas incisões radiadas na mama para abrir a base, e aí você vai colocar um implante ou ergonômico ou um implante anatômico para expandir o polo inferior, aumentar a parte de baixo da mama. E hoje a gente tem o enxerto de gordura também. Então, é uma cirurgia híbrida. Legal. Paciente que amamentou e quer reposicionar a prótese. A prótese ou a mama? A prótese, mas provavelmente está insatisfeita também com a mama. Tá, então você mantém essa prótese, você troca? Era essa eu dúvida. troco. É possível aproveitar? Não deveria. Assim, você está reintervindo numa mama e assim, normalmente ela... eu tenho 2 pacientes que engravidaram no 2º mês pós cirurgia. Quer dizer, uma fez lipo e 2 próteses, mas assim... É muito difícil essa mama não mudar nada na amamentação e você tem que falar, olha, 2 anos de implante. Eu acho que aí, mastopexia na maioria das vezes e troca de implante também. Tá. Uma paciente que já tem 1 década de prótese, que está preocupada com essa necessidade de renovação, está satisfeita com a estética, você mantém essa conduta de acompanhar? Acompanha, com ressonância. Ótimo. Existe algum tipo de prótese ou algum plano de inserção para uma paciente que faz muita atividade física? Muita academia, por exemplo? Não, assim, eu vou tirar um grupo. A paciente normal, o atleta amador, eu não vejo problema de colocar esse implante atrás do músculo. Eu tenho quase 15 pacientes que são jogadores de vôlei profissional. Essas eu não tenho coragem, porque aqui nós estamos falando de alta performance. Tá. Então essas pacientes todas têm implante na frente do músculo. Por uma decisão minha e eu tive... Porque muitas dessas, 6 dessas são medalhistas olímpicas. Eu tive essa conversa
com o Júlio Nardelli, que é o médico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, e ele falou, você não vai ferrar as minhas atletas. Eu falei, não. Em mais ou menos 40 dias elas estão de volta, tal, não sei o quê. Mas essa decisão foi por medo da perda da força muscular? Foi por causa de resultado? Por quê? A decisão é por um medo de você alterar a performance dessa paciente por uma redução de força. Esse trabalho não existe tá. Científico de fazer e tal. Mas como a gente não tem esse dado, então eu não tenho coragem de eventualmente atrapalhar. Então essa é uma decisão minha. E essas pacientes todas têm implantes anatômicos na frente do músculo. Interessante. Bom, e jogadores de vôlei têm implante grande, né? Porque elas estão tudo... Elas são... A menorzinha tem 1,79 de altura. É uma das poucas que é quase do meu tamanho. Todas as outras são maiores que eu. Ou em 1,85, 1,88. Mas são atletas de alta performance, é grande para uma paciente de 1,60. Agora para ela, com aquele tórax mais largo, né? Então essas são pacientes de implantes de quase 400, só que elegante também. Excelente. Muito bom. Montag, o último quadro aqui, chama Por Trás do Carimbo. Conta pra gente algo que você ama fazer fora do seu consultório, fora da sua rotina médica. Conta pra gente. Eu gosto de um monte de coisa e não necessariamente eu consigo fazer essas coisas. O meu esporte de infância, foi uma coisa que eu fiz num nível muito alto, é o iatismo, a vela. Eu tenho grandes amigos, medalhistas olímpicos, que são amigos meus de infância. Eu não consigo mais fazer isso, tá? Apesar da minha mãe ainda morar do lado da represa em São Paulo, tal, eu faço muito pouco. Aí eu migrei, então nas férias, quando eu vou para um lugar de evento, eu faço kitesurfing, que é uma coisa que eu gosto. Mas eu tenho 3 filhas, então as minhas férias, normalmente a gente faz viagens em família, que isso é uma coisa que me dá um prazer gostoso, gigantesco. E agora a gente está planejando, nós estamos em julho, estamos planejando a viagem de fim de ano com esqui, inverno, etc. E é uma construção muito legal, assim, de falar assim, olha, nós vamos fazer essa coisa e tal, não sei o quê. E aí todo mundo dá um pitaco e isso é uma coisa muito, muito legal. Excelente, muito bom. Muito obrigada. Hoje a gente viu que implante de silicone, implante de prótese mamária requer técnica apurada, boa conversa e uma escolha cuidadosa. E com critérios certeiros, acompanhamento técnico e equilíbrio com vida do dia a dia, o resultado é harmônico e duradouro. Aproveita para seguir a gente no @Dose da Beleza no Instagram e acompanhar os bastidores do que acontece por aqui. E se inscreve no nosso canal no YouTube, tem episódio novo toda semana com conteúdos relevantes, responsáveis sobre saúde e estética. A gente se encontra no próximo episódio de Dose da Beleza. Até lá!